Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Nun Dalet Amud Bet, um pedacinho aqui da Mishnah. Traz para a gente a Gemara. Ve'en mosifim al mem chet. A Mishnah disse que no Beit HaMikdash diariamente se tocava o shofar, no mínimo 21 vezes, no máximo 48. Pergunta a Gemara, veló, será que não tinha mais do que 48? Será que não tinha nenhum dia durante o ano que tinham mais do que 48 toques do shofar? Ve'a ika erev pesach shechal liot beShabbat. Se erev pesach, que tinham muitos toques no shofar por causa das 3 vezes que faziam o Corban Pesach em 3 grupinhos, que cai no Shabat, que tem Corban Musaf do próprio Shabat também. Dele Rabiuda Hamishim Vechad, dele Rabanan Hamishim Vesheva. De acordo com o Rabiuda vai ter 51, de acordo com o Rabanan 57. Por quê? Você tem os 3 toques de Tamid Shel Shachar, do Tamid feito de manhã, 9 toques, desculpa, 9 toques do Tamid da manhã, 9 toques do Tamid da tarde, 9 toques do Corban Musaf de Shabbat, a gente já tem 27. Agora, Erev Pesach, se faziam 3 grupinhos diferentes de Korbanot, de acordo com o Rabbanan, tinham mais 27 toques para cada um desses grupos, 9 toques para cada um, certo? 3 grupos, 9 toques cada um, 27. 27 mais 27, 54. E mais 3 da abertura dos portões, 37. E mesmo de acordo com o Rabiuda, que o terceiro grupo que fazia Corban Pesach era mais curtinho, era pouca gente, não tocavam 9 vezes, tocavam só 3, então tem 6 a menos. Em vez de 9, tinham 3 no último grupo, são 6 a menos, dá 51. Então a gente encontra Erev Pesach que cai Shabbat, tinham 57 toques para Rabanana e 51 para Rabiuda. Fagma que katane midei deite bechol shana Erev Pesach shechaleu beshabbat deite bechol shana veshana lo katane. Fagma o seguinte, fala, olha, a gente trouxe, a Mishnah procurou dias que são comuns, que tem todo ano. Erev Pesach que cai Shabbat, de vez em nunca, certo? Seja talvez uma vez a cada 7 anos, mas a cada 10 anos. Teria que ver o calendário exatamente quando, mas não é algo anual. Então, Erev Pesach que cai Shabbat, já que é algo incomum, não foi trazido na Mishnah. Por isso a Mishnah não trouxe. Então, realmente, existem situações na qual tocam mais do que 48, mas é algo incomum, então a Mishnah não considerou. Pergunta a Gemara, atu, Erev Shabbat betoch hachag, meitei bechol shana, zimni lo mashkachad lei. Fala, Gemara, olha, Erev Shabbat de Sukkot nem sempre tem em Sukkot sexta-feira. Por quê? Vehidame, quando não tem sexta-feira em Sukkot, que gon shechal yom tov rishon be'erev Shabbat, Be'erev Shabbat, porque às vezes Yom Tov Rishon de Sukkot cai na sexta-feira. Se Yom Tov Rishon de Sukkot cai na sexta-feira, então não tem todos os toques do shofar que teriam numa sexta-feira normal, certo? Sexta-feira normal tem 6 toques para avisar que está começando o Shabbat, 3 para avisar que está começando o Shabbat, mais 3 para avisar que o Shabbat começou. Quando cai Yom Tov na sexta-feira, não faziam esses toques porque já é Yom Tov, não precisa avisar que está começando o Shabbat. Então, a priori, não precisaria tocar, e não se toca o shofar no Yom Tov também, certo? Fora Rosh Hashanah, mas de forma geral não se toca. Então, sexta-feira de Sukkot nem sempre tem, porque se o primeiro Yom Tov cai na sexta-feira, o último Yom Tov também cai na sexta-feira, já não tem Miloi, não tem Nisu Hamayim, dependendo da opinião, mas teria menos toques também. Então, sexta-feira de Sukkot não é algo que tem todos os anos. Então você me falou que a Mishnah falou justamente 48, o que é sexta-feira de Sukkot, por que não trouxe um caso de Erev Pesach que cai na sexta-feira, cai no Shabbat, desculpa, Erev Pesach cai no Shabbat, porque Erev Pesach cai no Shabbat não tem todo ano. Sexta-feira de Sukkot também não tem todo ano, tem anos que não tem. Responde a Gemara que Makrina Yom Tov Rishon Be'erev Shabbat Mitri Dachina Lei. Fala, mas não, nunca cai Yom Tov Rishon de Sukkot na sexta-feira. Se a gente vê que pelo cálculo dos dias vai cair Yom Tov Rishon de Sukkot na sexta-feira, a gente faz um dia mais de Rosh Chodesh para empurrar tudo um dia para frente. Maitama, qual o motivo? Que Van Deikla Yom Tov Rishon de Haglot Bere Shabbat, porque já que pelo cálculo Yom Tov Rishon de Sukkot cairia na sexta-feira, Yom Kippurim me matava. E quando cairia Yom Kippurim? Bechad Be Shabbat. Yom Kippurim foi no domingo, e não se faz Yom Kippur no domingo, que a pessoa vai sair de um dia de Shabbat, tem que ser comeu, se divertiu, para um dia de jejum, é muito difícil para a pessoa fazer essa transição, comer muito em um dia e no outro dia passar fome, por isso não se faz Yom Kippur no domingo, sempre que vem que Yom Kippur vai cair no domingo, se coloca mais um dia de Rosh Chodesh para empurrar tudo um dia para frente, então já que Yom Kippur não cai no domingo, Yom Tov Rishon de Sukkot não cai na sexta. Ilkach dachin lei.
Pergunta a Midahinan, será que a gente sim dorre? Será que a gente sim faz um dia a mais em Elul para Tishrei começar um dia depois e Yom Kippur não cair no domingo e, consequentemente, o primeiro dia de Sukkot não cair na sexta? Veatnan, narita isso na Mishnah, Helvei Shabbat krevim beyom Kippurim. A Mishnah disse que Helvei Shabbat, o que sobrou dos korbanot feitos no Shabbat, certo? Às vezes sobra parte dos korbanot que não foi comido ou não foi queimado, pode ser queimado no Motzei Shabbat, Yom Kippurim, pode ser queimado no Motzei Shabbat. Que é Yom Kippur, ou seja, a gente vê que tem casos, a Mishnah diz que o que sobrou dos korbanot no Shabbat podem ser queimados no Motzei Shabbat no Yom Kippur, mesmo que Yom Kippur é um dia santo por si só, você pode queimar nele os restos do Shabbat. Não tem problema de melachá. Então a gente vê que Yom Kippur cai Motzei Shabbat, Yom Kippur cai domingo. Vê a Marabizeira e fala a Rabizeira que a Vinan Beirav Bebavel, quando eu estava na casa do Beit HaMidrash de Rav em Bavel, Ava Amrei, eu falava o seguinte. Eles falavam no Beit HaMikdash de Rav o seguinte: a Detânia está ensinando para o seguinte: Yom Kippurim Shechaliot Erev Shabbat. Quando Yom Kippur cai na sexta-feira, Lo Yutokim. Não tocava o shofar para avisar que está começando o Shabbat, porque Bechozo, de qualquer jeito, já é Yom Tov. O Bemotzei Shabbat, Lo Yom Avdilim. E se Yom Kippur cai Motzei Shabbat, não se fazia Avdalá, não se fazia Avdalá, certo? Isso aparece na Braita que já que Motzei Shabbat é um Kippur, também é um dia Kadosh, não se faz Avdalá. E no Beit HaMidrash de Rav, Divrei Akol, e quando eu morava em Bavel e falavam isso no Beit HaMidrash de Rav, falavam que isso daqui é Divrei Akol, isso daqui é a opinião geral. Todos os Chachamim concordam com isso. Assim fala no Beit HaMidrash de Rav. Que Salik Leatam, quando eu fui de Bavel para Eretz Israel, acho que Hitel Rabiuda Brei de Rabi Shimon Ben Pazi, encontrei Rabiuda, filho de Rabi Shimon Ben Pazi, de Ativu que amar Rabi Akiva, e ele falava que essa é a opinião de Rabi Akiva. Certo? Só Rabi Akiva diz que o que sobrou, que, que se tem, se faz desculpa, essa é a opinião de Rabi Akiva, essa é a opinião que não se faz Avdelá de Motzei Shabbat para Yom Kippur, é a opinião de Rabi Akiva. De qualquer jeito, a gente encontra aqui uma Mishnah e uma Braita, que as duas dizem que acontece que Yom Kippur cai Motzei Shabbat. Então a gente falou que não tem Yom Kippur Motzei Shabbat, não tem Yom Kippur no domingo, consequentemente não tem sexta-feira de Sukkot, o primeiro dia de Sukkot não cai sexta-feira, por isso sempre tem uma sexta-feira em Rola Moed de Sukkot, então a nossa Mishnah trouxe um caso que é comum, que existe todos os anos, mas fala que é Agmará, que não, a priori a gente encontra em alguns lugares, algumas fontes, que às vezes Yom Kippur é no domingo, se Yom Kippur é no domingo, pode ser que o primeiro dia de Yom Tov vai ser de Sukkot, vai ser sexta-feira. E aí, isso que a gente falou, que todo ano tem pelo menos um dia com 48 toques, não é necessariamente. Não é obrigatório. Pode ser que vão ter anos que não vai ter 48 toques, quando sexta-feira de Sukkot cai no Yom Tov e não no meio de Sukkot. É realmente uma discussão. Tem uma discussão quando Yom Kippur vai cair no domingo, se empurram Yom Kippur para o dia seguinte ou não. Empurram Yom Kippur para o dia seguinte significa que vão colocar mais um dia em Elul. Assim, Yom Kippur, em vez de cair no domingo, vai cair na segunda. Então, tem uma discussão se faz isso ou não se faz. Detalhe, está escrito na Braita, Acherim Omrim, En ben Atzeret le'Atzeret, ven ben Rosh Hashanah Rosh Hashanah, el arba yamim bilvad. Acherim falam, olha, entre um Shavuot e o Shavuot do ano seguinte, entre o Rosh Hashanah e o Rosh Hashanah do ano seguinte, só tem 4 dias. Ou seja, a gente não acrescenta dias nos meses do ano, é bem fixo, bem calculado. Tem 4 dias entre um Shavuot e o Shavuot do ano seguinte. Ou seja, se um Shavuot caiu no domingo, no ano seguinte vai cair na quinta-feira, 4 dias para frente. Vem Maitacha na meu Beret Hamishai. Se for um ano que tenha Darbet, aí pode colocar mais um dia, mas não mais do que isso. Certo? Então, tem uma opinião que diz que realmente a gente não acrescenta dias no mês de Elul, não se acrescenta mais um dia no mês de Elul para fazer um Kippur cair na segunda e não no domingo. Mas tem outras opiniões. Então, a nossa Mishnah aqui falou que, a priori, todo ano tem sexta-feira de Sukkot, no qual se tocam 48 vezes o shofar. Ela segue a opinião que a gente sim acrescenta um dia em Elul para empurrar o Yom Kippur para frente, e, consequentemente, Yom Tov Rishon de Sukkot nunca cai na sexta, tem sempre uma sexta-feira de Rola Moeda e tem um toque de 48. Meitvei, pergunta Gemara. Rosh Chodesh Shechaliot Beshabbat. Só ver aqui, Rashi, pergunta com relação ao quê? Certo. Agora, Rabiacha falou lá atrás, eu tinha comentado que a gente ia voltar a ver isso, Rabiacha falou que o que aparece na Braita,
que tem um toque para cada Musaf e Musaf, Rabi Achi explicou que significa que cada Korban Musaf tem 9 toques do shofar por si só. Ou seja, se é Shabbat Rosh Chodesh, vai ter 9 toques para o Korban de Shabbat, Musaf de Shabbat, e 9 toques para o Musaf de Rosh Chodesh. Pergunta que é o seguinte, Meitevei, Rosh Chodesh Shechaliot Beshabbat. Quando Rosh Chodesh cai no Shabbat. Shish Rosh Chodesh, doche Shir Shel Shabbat. Foi dito, está escrito na Braita que quando Rosh Chodesh cai em Shabbat, e a priori cada Korban tem a sua música, tem a Yom Yom Shabbat, Shebo Eu Levei Yom Yom que a gente fala no Shabbat, Mizmor Shir Lama Shabbat, e tem a música de Rosh Chodesh, que é o Barchi Nafshet Hashem. Qual música a gente vai fazer no Korban Musaf? A música de Rosh Chodesh, a música de Shabbat? Fala, Braita, quando Rosh Chodesh cai no Shabbat, a gente faz a música de Rosh Chodesh. A música de Rosh Chodesh, doche, empurra, tira a música de Shabbat. Ou seja, parece que vai ser uma música para todos os Korbanot Musaf. Veita, e se realmente tem toque do shofar para cada Korban e Korban, lema de Shabbat, lema de Rosh Chodesh. Vamos falar a música do Shabbat e falar a música do Rosh Chodesh. Igual tem 9 toques de shofar para cada korban, vai ter a música para cada korban. Amarav Safra, mai doche, doche lekadem. Fala Rav Safra, não, que está escrito doche, não é que a gente vai fazer só de Shabbat e não de Rosh Chodesh. A pergunta é qual vem antes? Se Shabbat vem antes ou Rosh Chodesh vem antes? O que está escrito doche é que Rosh Chodesh vem antes de Shabbat. Pergunta Gmarav Amai, por quê? A regra diz, tadir kodem. A regra diz que você tem algo mais constante e algo menos, o mais constante vem antes. Shabbat é mais constante que Rosh Chodesh. Shabbat é uma vez por semana, Rosh Chodesh é uma vez por mês. Então, se for assim, por que Rosh Chodesh vem antes de Shabbat? A pior de Shabbat deveria vir antes de Rosh Chodesh. Amar Rabi Yochanan leidash ukvea Rosh Chodesh bismano. Fala Rabi Yochanan, não. O motivo que a música de Rosh Chodesh vem antes é para as pessoas entenderem que Rosh Chodesh foi definido num dia e é certeza absoluta e não tem dúvida. Que Chachamim sabem que é Rosh Chodesh, por isso vai vir antes do Shabbat mesmo. Isso demonstra a certeza de que aquele dia é Rosh Chodesh. Pergunta Gemara, vai Eker Avdina, na Eker Achrin Avdina. Fala Gemara, não, mas a gente tem um outro Eker, a gente tem um outro Siman para saber que o Rosh Chodesh foi definido como Rosh Chodesh com certeza absoluta. Detnan, está escrito na Mishnah, Chelvei Tamid Shel Shachar Nitanim Mechatzi Kevesh Ulemata. Os Kohanim, quando eles faziam os korbanot, faziam a shechita do animal, depois dividiam o animal em pedacinhos. Alguns Kohanim pegavam partes diferentes do animal, colocavam na rampa que subia no Mizbeach na parte de baixo, terminavam a tefilá, terminavam mais algumas coisas, e depois levavam da parte de baixo da rampa para cima. Agora, onde na rampa colocavam? Então, a Mishnah diz o seguinte: os halavim, as partes a serem queimadas do Tamid Shel Shachar, era colocado na metade de baixo da rampa para o Mizbeach, Bamizrach, do lado leste. Veshel Musafim Itanim Mechatzei Kevesh Ulemata Bemarav. Do Korban Musaf eram colocados na parte inferior, na metade inferior da rampa, no lado oeste. Rosh Chodesh nitanim tachat karkuva mizbeach ulemata. E os de Rosh Chodesh serão colocados na parte de cima, próximo ao mizbeach. Sim? Então, os de Rosh Chodesh serão colocados lá. E fala, por que o de Rosh Chodesh ficava em cima, num lugar mais alto? Para as pessoas saberem que hoje é Rosh Chodesh. Então já tinha um sinal de que hoje é Rosh Chodesh e todo mundo vai ficar sabendo que as partes do Korban de Rosh Chodesh, do Korban Musaf de Rosh Chodesh, ficavam na parte de cima. Então já tinha um sinal para isso. Fala, então, por quê? Então, se for assim, já tem um sinal que o Rosh Chodesh é Rosh Chodesh, sem dúvida, já é certeiro. Então, por que você precisa antecipar a música de Rosh Chodesh para a música de Shabbat para falar para as pessoas isso? Fala, tinham 2 sinais. Tinha um sinal que era a música de Rosh Chodesh, que era antecipada antes da música de Shabbat, e tinha um sinal que era onde ficavam as partes do Korban de Rosh Chodesh. Quem viu esse, viu esse, quem viu esse, viu esse. Cada pessoa, ele via uma parte diferente. Meite, veio perguntar uma outra pergunta. Certo? A nossa dúvida é se toca o shofar para cada korban que é acrescentado, sim, korban de Rosh Chodesh, korban de Shabbat, ou se, por exemplo, quando cai Shabbat e Rosh Chodesh junto, são 9 toques de shofar para os 2 korbanot musaf. Detane Rava Bar Shmuel. Tana Bar Shmuel falou o seguinte:
יכול, כשם שתוקעים על שבת בפני עצמו וראש חודש בפני עצמו, será que do mesmo jeito? Que quando é Shabat tem 9 toques para o Musaf de Shabat, e quando é Rosh Chodesh tem 9 toques para o Musaf de Rosh Chodesh, Kachi o toquim Malkom Musaf e Musaf, assim também que quando caem os dois juntos vão tocar para cada Korban Musaf e Musaf, então no mar o Berashei Chotshechem, ele aprende do Pasuk, Berashei Chotchehem, a Gemara vai explicar qual é o limud na continuação. Ele aprende do Pasuk que não, que são 9 toques de shofar para todos os musafim que tem naquele dia. Tilta de Rabiacha, tilta. Então a gente colocou uma pergunta para o que Rabiacha falou. Por isso, o que Rabiacha falou caiu, certo? A explicação dele que tem 9 toques de shofar para cada musaf e musaf caiu. Quando tem alguns korbanot musaf, Rosh Chodesh cai no Shabbat, por exemplo, tem korban musaf de Shabbat, korban musaf de Rosh Chodesh, a gente toca 9 toques por si só e acabou por aí. Vai muda, como a Gemara aprendeu do Pasuk Berashei Chotshechem, que são 9 toques de shofar para todos os korbanot musaf, Amarabai, Amarkra, o Berashei Chotshechem, o Kshu Kol HaChodashim Kulam Zelazé, vem dizer que, olha, todos os Chodashim, todos os Roshei Chodashim são exatamente iguais. Igual em Rosh Chodesh comum tem 9 toques, assim também se cai no Shabbat, só tem 9 toques. A gente não acrescenta toques de shofar para cada korban e korban. Ravash Amar, Ktiv Chotshechem, Ktiv Berashei, Eize Chodesh Shel Shnei Rashim, Aveomer Ze Rosh Hashanah. Ve'amar Rachmana Chotshechem Chadi. O Ravash, ele tem outra explicação no Pasuk, está escrito o Berashei Chotshechem. Rashei é no plural. Qual é o mês que tem 2 dias de Rosh, 2 dias iniciais? Rosh Hashanah, que tem 2 dias de Yom Tov. Vem um passo que diz, o Berashei Chotshechem, mesmo quando você tem 2 dias, é um mês só. A gente considera como se tem 2 korbanot, certo? Tem vários korbanot. Então, desculpa, não 2 dias de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é Rosh Hashanah e Rosh Chodesh, certo? Você tem o Korban Musaf de Rosh Hashanah e o Korban Musaf de Rosh Chodesh. Vem um passo que fala Berashei Chotshechem. Lidem como se fosse um Chodesh só. Chotshechem está escrito sem Yud, como se fosse no singular. Vem dizer, façam somente 9 toques. Então, mesmo que eu vou ter o Korban Musaf de Rosh Hashanah e Korban Musaf de Rosh Chodesh, vai ter um toque só. Veotânia. E tem outra braita também que apoia o que a gente vem falando até agora, que quando tem alguns dias de Rosh Chodesh, certo? A primeira braita vai falar isso. Quando tem alguns dias de Rosh Chodesh, a gente toca somente uma vez o shofar, 9 vezes, certo? 9 é o pacote, mas somente 9 toques para todos os Korban Musaf. Está ensinando a braita o seguinte: Becholosh el Moed. Rola Moed de Sukkot. Qual é a música que faziam? A gente tem as músicas que faziam durante o ano, certo? Ayom Yom Rishon Beshabbat, Shebo Yodevim Yom Dash, Ayom Yom Sheni, Yom Shlishi, e etc. Rola Moed Sukkot tinham músicas diferentes. Qual é o cântico, qual o teilim que faziam junto com o Korban? Então a Braita é o seguinte: Bechol Shel Moed, Barishon Mayomrim, Havul Hashem Bnei Elim. No domingo, no primeiro dia de Rola Moed, faziam a música Havul Hashem Bnei Elim, esse teilim, teilim Perek Kaftet. Bashini Mayomrim Larasha Amar Elokim. No segundo dia de Rola Moed, cantavam o Teilim de Perek Nun. Bashlishim Ayomrim Miakum Lim Mereim. No terceiro dia de Rola Moed, Teilim Perek Tzadik Dalet. Barevim Ayomrim Binu Borim Baam. Bachamishim Ayomrim Asirotim Sevel Shechmo. Bashishim Ayomrim Imoto Kol Mosli Aretz. Certo? Aqui está escrito exatamente nos 6 dias de Rola Moed de Sukkot. O primeiro dia de Sukkot é Yom Tov, depois você tem 6 dias, depois Shmini Atzeret. Nesses 6 dias tinha uma música para cada um dos korbanot, certo? De acordo com os prakim no Teilim. Primeiro Perek Kaftet, Nun, Tzadik Dalet, Tzadik Dalet de novo, a segunda parte, Pei Aleph, Pei Bet. Sim? Era bem organizado. Vem Hal Shabbat Bechal Mem. Agora, se tinha Shabbat lá no meio, ou seja, quando tinha Shabbat Rola Moed, tanto faz se caiu no domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, em qualquer dia de Rola Moed, Imoto Itche. Ou seja, Imoto, que é o último que a gente falou, quando tinha Shabbat Rola Moed, o último, o que era feito no sexto dia, caía fora. Então, se Shabbat, por exemplo, caía no terceiro dia de Rola Moed, em vez de fazer o do Shlishi, a gente fazia a música de Shabbat, e o do Shlishi, do terceiro dia de Rola Moed, passava para o quarto, do quarto passava para o quinto, do quinto passava para o sexto, e o sexto caía fora. Rav Safra Manach Beu Simana. Certo? Rav Safra, ele dava um siman para a pessoa lembrar a ordem dos korbanot, behai. Rei Vav Mem Bet Rei Yud, ou seja, Rei de Ravo, Vav de Olerachá, Mem de Miakum Li, e etc. É,
Certo, desculpa, caiu. Voltou agora. É, não sei onde parou. Bom, vou aqui. Rav Safra Manach Beu Simana. Rav Safra ele dava um siman para a pessoa lembrar exatamente tem um Behit, certo? Essas letras aqui, Rei, Vav, Mem, Bet, Rei, Yud, é a ordem das músicas. Rei de Ravu, Vav de Larashá, Mem de Mi. Rav Papa Manach Beu Simana Habi. Ele invertia o rei com o Bet. De acordo com a Papa, a ordem era diferente. Vesimaner, para se lembrar, Amhua de Sifrei. Amhua de Sifrei é uma expressão, vem dizer o que o Rav Safra, para ele vinha, o Bet vinha antes do rei. Para Rav Papa, o rei vem antes do Bet. Para Rav Safra, de Sifrei, o Bet vem antes do rei, certo? Só para ajudar a pessoa a lembrar. E fala em Tiufta de Ravacha Berhanina Tiufta. Mas aqui também a gente como uma pergunta para Ravacha Barhanina, porque aqui também a gente vê. Desculpa, caiu de novo. Agora acho que não vai ter problema. É, Daqui, de qualquer jeito, a gente vê que, como ele, em vez de fazer uma música para o Musaf de Rosh Chodesh, desculpa, em vez de fazer uma música para o Musaf de Sukkot e uma música para o Musaf de Shabbat, era uma música para os dois. Por isso, um dos cânticos acabava caindo. Então, a gente vê que cada dia e dia tinha a sua que quando caíam duas festas juntas, dois Musafim juntos, era uma música para os dois, certo? Então, o que Ravacha Bar Hanina falou, que para cada Korban e Korban a gente tocava 9 vezes, tá errado. Vamos só chegar lá embaixo, pergunta a Gemara, Vera Ravacha Bar Hanina, Krauma Tinta que amar, fala Gemara, mas olha, Ravacha Bar Hanina não falou a opinião dele próprio, ele explicou a Braita dessa forma, então a gente vai ter que ter uma outra explicação para a Braita, certo? Vamos só voltar para a Braita rapidinho. Ou não tão rapidinho, mas a gente vai voltar logo. Ravacha Bar Hanina trouxe a seguinte braita, porque está escrito duas vezes que os Kohanim tocavam o shofar, então está escrito o seguinte, Tamulomar, Akol lefi amusafim tokim. Tudo de acordo com o Musaf se toca. O toque do shofar era de acordo com o Musaf. Ravacha Bar Hanina explicou o que significa que toca de acordo com o shofar. De acordo com o Musaf, vem dizer que para cada Musaf e Musaf tem um toque do shofar. Agora a gente vai ter que ter outra explicação. Se a gente diz que não tem nove toques para cada Korban Musaf e Musaf, como a gente vai explicar essa braita? Então responde a Gemara, Amaravina lomar shimarichim batkiot. Fala, Ravina, não, a braita vem dizer que se estende nas tkiot, são tkiot mais compridas. Se você tem dois korban musaf, você vai fazer tkiot mais compridas, mas não que vai ter uma tkiá, não que vai ter um pacote de nove tkiot para cada korban e Korban. Rabanan de Keisare, Mishmei de Ravacha, Amrei Lomar Shimarbe Batokim. Rabanan de Keisare falam não que se estende, não que faz toques mais compridos, e sim se coloca mais gente para tocar. Não toca 9 toques para cada Korban Musaf e Musaf, como Ravacha Barhania tinha falado. Isso realmente caiu, mas coloca mais gente tocando. Vena de Lantrei Omei Havdina, pergunta, olha, para gente que tem 2 dias de Yom Tov,
Certo? A gente falou aqui em cima na Braita que no primeiro Yom Tov tem a música própria e nos 6 dias de Rola Moed tem as suas 6 músicas. Pergunta a Gemara, de acordo com quem mora fora de Israel, que faz 2 dias de Yom Tov, só tem 5 dias de Rola Moed de Sukkot. Como a gente faz? Porque a gente tem 6 músicas para 5 dias. Abai Amar Shenit He. Abai fala, olha, corta do segundo, já que tem 2 dias de Yom Tov, a música que era para ser do primeiro Rola Moed, ela cai, vira música de Yom Tov e a gente começa do próximo. Rava Amar Shvit He. E Rava fala, não, o último cai. A gente canta esses 6, a gente vai cantar os 5 primeiros na ordem. E o último cai, certo? Então pergunta qual deles cai por causa do primeiro Yom Tov. Tana aqui vai ter derava, tem uma breita que apoiava, im chal shabbat leot bechan mem, im otu idche. A Gemara fala que tem uma breita que apoia o que Rava falou, que é a Braita que foi trazido um pouquinho em cima, que quando tem Shabbat Rola Moed, o último é perdido. Quando tem Shabbat Rola Moed, ele acaba ocupando uma das músicas, um dos dias de Rola Moed, a gente põe as músicas um para frente e o último, o sétimo dia cai. Atkina de Medalgei de Lugei. A Meimar, em Neardea, ele decretou com relação às músicas, certo? Que a gente fala, a Yom Shlishi chamado Kodesh, ou a música que fala, ele decretou Medalgei Delugei, se eu não me engano, faziam 2 cada dia. Ou seja, no primeiro dia de Rola Moeda, a gente fazia do dia 1 e do dia 2. Depois, dia 2, dia 3, dia 4, fazia 2 dias, assim eles conseguiam cantar todos, certo? Bom, aqui a gente termina, querendo ou não.